Hoje também nós vamos fazer as atividades da semana 6 de matemática, com o tema números decimais. Cara estudante, nesta semana você vai identificar a representação decimal de um número racional, os números decimais relacionados às medidas e compreender a leitura e a escrita dos números decimais. Os números decimais têm uma parte inteira e uma parte decimal, que são separados por uma vírgula. Os números que vêm antes da vírgula, nós chamamos eles de inteiros. E os números que vêm depois da vírgula, nós chamamos eles de decimais. Então, vamos aí ao quadro. Nós temos um quadro aqui representando os números decimais. Então, nós temos aí o número 17,48 centésimos. Então, nós temos aí unidade e dezena antes da vírgula. E depois da vírgula, nós temos o quê? Nós temos os décimos, centésimo e milésimo. Se nós tivermos apenas um número depois da vírgula, vai ser os décimos. Se nós tivermos dois números depois da vírgula, vai ser os centésimos. E se nós tivermos três números depois da vírgula, vai ser milésimos, tá bom? Então, observe como se lê os números decimais acima. Deu os números decimais para nós aí no quadro e também deu para nós a legenda aí como que se lê os números. Lembrando que o que está antes da vírgula nós chamamos de inteiros. O que está depois da vírgula são os decimais, tá bom? Então, vamos aí, nós temos 17,48. Como que eu leio esse número? 17 inteiros, pois ele está antes da vírgula, e 48 centésimos, que observa aí que o 8 terminou na casinha dos centésimos. Só você olhar aí no quadro. Próximo aí, 1,3. Nós temos o quê? 1 inteiro e 3 décimo. Por quê? Porque o 3 está na casinha dos décimos. Lembrando que se eu tenho um número depois da vírgula, ele é décimo. Se eu tenho dois números depois da vírgula, é centésimo. E se eu tenho três números depois da vírgula, é milésimo. Então, vamos por último aí. 0,326. Zero. Então, eu não tenho nenhum inteiro. Eu apenas temos os números decimais, né? Então, o que eu tenho aí? 326 milésimos. Para representarmos um número decimal na reta numerada, temos que encontrar entre quais números inteiros ele se encontra. Veja os passos no exemplo abaixo. Localizar entre quais inteiros se encontra o número 1,15. Está entre 1 e 2, porque é 1,15. Primeira coisa que eu tenho que fazer, analisar os inteiros. 1,15 está no meio de quê? Está no meio do número 1 e do número 2. Está entre o número 1 e o número 2. Sabendo entre quais inteiros o número 1,15 está, agora é localizar entre quais décimos se encontra. Lembrando que uma unidade tem 10 décimos. Então, vamos lá. Nós temos aí a reta com 1 e com 2. Se você pegar a sua régua aí, você vai poder olhar melhor. Observa na sua régua aí, entre o número 1 e o número 2. Quantos risquinhos nós temos entre os dois aí? Nós temos o quê? Nós temos 10 décimos. Só vocês contar o risquinho aí. Conta aí, Catia, entre 1 e o 2, já tá na reta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se tivesse aí na reta para nós colocar, depois do 1, naquele primeiro risquinho seria o quê? 1,1. No segundo risquinho, 1,2. No terceiro risquinho, 1,3. Quarto risquinho, 1,4. Quinto risquinho, 1,5. 1,6, 1,7, 1,8 e 1,9.
9. Quando chega no 1,9, aí nós chegamos no 2. O próximo risquinho será o 2. Você também pode estar analisando na sua régua que a tia acabou de dizer. Por último, localizar os centésimos, que corresponde ao número 1,15. Por quê? Porque o número 1,15 tem o quê? 2 números depois da vírgula. Então, ele é o quê? Centésimo. Ele não é décimo, que se tivesse apenas um número depois da vírgula, era o décimo. Mas nós temos 2 números depois da vírgula. Então, ele é centésimo. Então, ele vai estar entre o quê? Entre 1,1 e entre 1,2, não é? Então, observa aqui na reta com a tia. Então, ele se encontra entre 1,1 e 1,2. Então, vamos aí às atividades. Analise as informações do cupom fiscal e identifique os números que foram registrados com vírgula. Então, aqui nós temos o nosso cupom fiscal. Quais números que foram registrados aqui com vírgula? Esse aqui, ó, nessa coluna. Então, quais são eles? 10,39, 6,29, 5,49, 1,99, 6,99, 1,49, 1,49 novamente e 6,99. E tivemos aí o total da compra de R$ 41,12, né? No número 1 é apenas para você observar e identificar. Você pode circular ele aí para a tia, tá? Pode circular eles todos de uma vez só. Número 2. Represente todos os números decimais da última coluna do cupom no quadro de posições a seguir. Depois escreva por extensos os números representados. Então, o que nós vamos estar fazendo aqui é colocando os números decimais no quadro de posições. A mesma coisa que foi feita lá no início da atividade, que tem o quadro aqui para nós. Então, agora nós vamos pegar o número do cupom fiscal e vamos colocar no quadro de posições. Qual é o primeiro número que nós temos aqui? 10,39. Então, como é que eu vou pôr ele aqui nesse quadro de posições? 10,39. Ele tem o quê? O 10. Ele tem unidade e dezena. Então, 1 eu vou pôr na dezena, o 0 na unidade, coloco a vírgula. E eu tenho 39. Então, eu tenho o décimo e eu tenho o centésimo. E como é que eu vou escrever ali por extenso? Então, eu tenho o quê? Lembrando que os números que estão antes da vírgula são os inteiros. E o que está depois são os decimais. Então, eu tenho 10 inteiros e 39 centésimos. Centésimo, porque eu tenho 2 números depois da vírgula. E assim por diante. Vou fazer com todos. Não precisa repetir o 1,49. O 1,49 apareceu aí no cupom 2 vezes. Você não vai colocar 2 vezes para a tia, não. Vai colocar apenas uma vez, tá? E escrever ele por extenso aí uma vez. Lembrando sempre de colocar a palavra inteiros, tá bom? Os números que estão antes da vírgula, inteiros, como no primeiro exemplo. 10 inteiros e 39 centésimos, porque vieram 2 números depois da vírgula. Número 3. Represente os números decimais seguindo o padrão da reta abaixo. Então, eu tenho aí, eu quero os números decimais entre o 0 e o 1. Apenas você terminar de completar os risquinhos aí para tia. 0,1. O que vem depois de 0,1? 0,2. O que vem depois de 0,2? 0,3 e assim por diante, tá? Número 4. Na reta numérica abaixo, o ponto identificado pela seta representa qual número decimal? Então, é só você fazer a mesma coisa que fez no 3 para você descobrir qual que é o número que vai parar aí na seta. Só que agora não está entre o 0 e o 1, está entre o quê? O 1 e o 2. Então, no primeiro risquinho vai ser o quê? 1,1. No segundo risquinho, 1,2. Terceiro risquinho, 1,3. E assim por diante. Coloca até no 2. Aí você vai ver qual é o número que parou aí no ruminho da seta e vai escrevê-lo aí para a tia. Número 5.
Escreva os números decimais que são representados pelos pontos M, N, O e P na reta numérica. Então é a mesma coisa. Só você aí contando os risquinhos aí para tia. O M e o N está entre o quê? Entre o 3 e o 4. O primeiro risquinho vai ser o quê? 3,1. Segundo risquinho, 3,2. Terceiro risquinho, 3,3. E vai ver qual o número que parou na letra M e na letra N. Aí depois vamos para a letra O. A letra O está entre quais números? Entre o 5 e o 6. Só eu fazer a mesma coisa. Conta os risquinhos aí para tia e vai colocando os números. Vai ficar bem... Se não der para colocar e ficar muito apertadinho, você apenas pode contar. O primeiro risquinho vai ser o quê? 6, entre o 5 e o 6. O primeiro risquinho vai ser o quê? 5,1. Segundo risquinho, 5,2. Terceiro risquinho, 5,3. Só você ir contando. Não precisa escrever os números aí não, porque senão vai ficar muito embolado. E depois a reta P. A letra P está entre o número 8 e o 9. Fazer a mesma coisa que foi feito nas questões anteriores, tá bom? A tia está aguardando as fotos das atividades. Beijos para vocês e qualquer dúvida estou à disposição.